Olá, meus meninos do segundo ano, tudo bem? Vamos a uma aula de redação. Nós estamos na apostila nova, apostila 6. Seu tio gostaria que você fosse lá na página 17, que nós vamos trabalhar a página 17, 18, 19, 20, 21 e 22, tá bem? Não entrem em pânico, não. Eu sei que vocês estão com muitos trabalhos para entregar para mim e eu não vou pedir essa semana nada de produção para vocês. Já tem muita coisa para fazer. A gente vai conversar sobre algumas técnicas redacionais, mas vamos deixar trabalho para daqui a pouco, para a gente começar o segundo bimestre. O primeiro eu quero é fechar as notas. Mandem para mim o que vocês têm que me mandar. Mas nós vamos falar hoje de dois gêneros da redação. E esses gêneros, eles podem ser pedidos para vocês em alguns vestibulares, é capaz até de alguma universidade ainda pedir esse tipo de trabalho. A Unicamp vive fazendo umas surpresas para a gente. Normalmente a gente está acostumado com a dissertação, mas a gente precisa trabalhar no dia a dia com outros gêneros da redação. E esses gêneros que seu tio vai ensinar hoje são interessantíssimos. Um deles vocês já fizeram para mim, acabaram de fazer, que é a crônica. A crônica, ele é um texto que ele não precisa propriamente informar. Ele vai trazer uma narrativa, e essa narrativa é uma história que você vai me contar como vocês fizeram com o tema Em Casa. E essa narrativa, de modo geral, ela tem a função de comover quem está lendo o texto. Foi o que vocês fizeram para mim quando contaram o Em Casa, né? As dificuldades de estar em casa, o medo do coronavírus, as preocupações com o isolamento social, os mais velhos que correm mais risco porque são um grupo de risco. Então nós temos toda uma função de comover quando a gente escreve esse tipo de narrativa chamada crônica. Agora, tem uma outra narrativa que ela é um pouco mais séria, um pouco mais dura e com mais regras. E ela tem a função de informar. É uma narrativa com função de informar. Não é uma dissertação, porque na dissertação a gente não está contando uma historinha, a gente está defendendo um ponto de vista. Agora, quando nós vamos contar uma história e essa história precisa trazer informações sérias, reais, concretas e verdadeiras, nós teremos uma reportagem. Yes? A reportagem é algo muito sério. Você tem um fato, você tem um acontecimento e você precisa reportá-lo. Você precisa narrar para aquela pessoa que vai ler o seu texto e quer estar bem informada. Então, um repórter, que é quem escreve uma reportagem, um jornalista, que é quem escreve uma reportagem, precisa estar muito atento à verdade, à busca da verdade e escrever apenas aquilo que ele sabe, que é fato, que é concreto. Agora, a reportagem ela precisa de algumas regrinhas também. E a gente tem aqui na página 17 o que a gente chama de esquema da pirâmide invertida. Isto é, nós temos uma pirâmide invertida e ela traz no cume o que é o mais importante da reportagem. E a reportagem vai indo como uma pirâmide até colocar informações que não são assim tão relevantes e aquelas também que não se tem ainda um desfecho. Vamos imaginar que a gente ainda vá contar mais a respeito do assunto no futuro, já que não temos algumas ou todas as respostas. Agora, o que está no topo da nossa pirâmide invertida? O que a gente chama de lead. Está aqui para vocês na página 17. O lead é o início do texto, é o primeiro parágrafo, no máximo o segundo. Primeiro e segundo parágrafos, a gente ficaria com o lead. E nesse lead você tem obrigatoriamente que passar para o seu leitor, ou mesmo o seu espectador, vamos imaginar que seja na televisão, que seja apresentada essa reportagem, e o lead tem que responder a estas perguntas nos primeiros parágrafos. Quem, o que, onde, quando, como e por quê. Essas 6 perguntinhas têm que ser respondidas logo no início da reportagem.
Então você sempre se pergunte, temos um fato qualquer, a gente tem que responder quem praticou, o que praticou, onde praticou, quando praticou, como praticou e por que praticou, certo? Então o lead é sempre no início da reportagem porque é o cume da nossa pirâmide invertida. É a parte mais importante da reportagem. Depois vocês vão ver, lá, as informações mais importantes, mais relevantes, ficam no início. O lead é a número 1. E a gente vai descendo até termos as informações menos importantes. E aqui logo à direita tem um quadro que mostra a diferença entre uma reportagem e uma crônica. A gente já sabe na base, né? A reportagem, ela tem o papel de informar e a crônica tem o papel de comover. Vamos dar uma lidinha no que nós temos aqui sobre reportagem e crônica? Veja lá, reportagem é um relato impessoal e objetivo. Você não se envolve. Eu não quero saber o que você acha. Você traz o fato, o acontecimento, sem análise crítica, sem dissertação. Conte apenas o que você sabe. E veja lá, exatidão, foco nos dados reais. As emoções não são demonstradas, por mais que a reportagem possa ser comovente, como a gente vai ver aqui logo na página 18. O sentido tem que ser o literal, não me venha com figuras de linguagem, metáforas. Não, coloque o sentido real, denotativo daquilo que você está escrevendo. Seriedade, predomínio da terceira pessoa, você não participa da reportagem, predomínio. Pode-se participar, mas de preferência fique isento. Escreva na terceira pessoa. E ausência de traços que se refiram ao leitor. Eu não quero chamar a atenção do leitor, do tipo, creia em mim, acredite em mim. Não, você vai deixar esse tipo de análise de crença ou descrença na reportagem para o leitor. Aliás, isso hoje em dia está complicado, né, com essa história de fake news, etc. Dá uma olhada na crônica. A crônica é um relato com emoção e reflexão do narrador. E veja as características. A impressão é pessoal e até exagerada. Os meus sentimentos podem vir à tona. Há um desvio para traços possivelmente ficcionais. Eu não preciso me ater à realidade, eu posso criar algo. O arrebatamento e a emoção explícita. Eu quero comover, então a emoção deve vir explícita mesmo. O sentido figurado, eu posso usar de metáforas, ironias, posso usar a infinidade de figuras de linguagem que nós temos. Nós podemos usar o recurso do humor, o livre emprego da primeira pessoa, eu posso participar, e há um diálogo com o leitor. Geralmente, na crônica, há um diálogo com o leitor, como se eu comentasse um fato, mesmo que seja do cotidiano atual, e esse fato é comentado de uma maneira muito minha, muito própria. Eu quero que você esteja na minha, fique na minha, se emocione. Essa é a minha função. E a gente vai ver aqui na página 18 um texto muito bom, uma imagem terrível, né? Quando houve o desmoronamento daquela barragem de Mariana, em Minas Gerais. E nós temos aqui onde ficam as barragens. E nós temos várias verdades, o que se descobriu sobre aquela barragem de Mariana, onde aconteceu aquela tragédia. E nós temos lá informações, onde ficam as barragens, a quem pertencem, o que continham, quando que elas romperam, até chegar a terra tremeu na região antes dos rompimentos. Então nós temos todas as informações próprias de uma reportagem sobre os acontecimentos em Mariana. Tem um exercício para a gente fazer? A gente vai fazer daqui a pouco. Eu quero que vocês primeiro tomem conhecimento do tipo de redação que é uma reportagem. Aqui no exercício 2 da página 20, já estamos lá na página 20, nós temos um quadro, um belíssimo quadro do Rubens, lá do século 17, que são as Três Graças. E a partir deste quadro, o Carlos Drummond de Andrade, que além de grande poeta, era grande cronista. Ele faz uma crônica chamada As Três Graças. Belíssima, divertidíssima, muito bonita. Leia.
E um exercício que vem logo abaixo. Nós temos o Sesquiate, que em 1952 ele fez uma escultura chamada As Três Graças, meio que se inspirando, não, meio não, totalmente se inspirando nas Três Graças do Rubens, lá do século XVII. E o exercício é para você, inspirado na escultura, escrever uma crônica como o Drummond escreveu para o quadro. Esses exercícios vão ficar para depois, vocês têm muita coisa para me entregar. Mas o mais importante é aqui na página 17, vocês entenderem com perfeição a diferença entre uma reportagem e uma crônica. Tudo bem? Um grande beijo.